Então, eu vou falar sobre o melhoramento do pesqueiro. Essa atividade faz parte da disciplina. O melhoramento do pesqueiro. Meu nome é Carlos Alexandre. Nós vamos ter um roteiro durante essa aula que vai tratar um pouco da introdução, o histórico do pesqueiro, a importância de se fazer o melhoramento, ferramentas biotecnológicas, escolha dos editores, métodos de melhoramento, uma conclusão e a referência utilizada. O melhoramento do pesqueiro. Atualmente existem centenas de cultivares desses programas de melhoramento genético, considerado apenas no Brasil. O primeiro programa de melhoramento genético foi criado no estado de São Paulo em 1947. A Instituição Agronômica de Campinas, em 1953, foi criado outro programa na Estação Fitotécnica de Jaguari, na Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, transferido posteriormente para o município de Pelotas, atualmente em desenvolvimento da Embrapa Clima Temperados. Os resultados da década de atividade mostram uma enorme combinação de características botânicas nas diferentes cultivares de pessegueiro. A origem do pessegueiro ele vem da China. Tem referência que já existe há mais de 3.000 anos. Na Terra se espalhou pela Europa. No Brasil ele chegou em 1532, por Martim Afonso de Souza. As espécies são adaptadas na região mais frias, porque tem maior quantidade de horas de frio. E a exigência varia de 100 a 1.100 horas, abaixo de 7,2 graus Celsius. O cultivo do pessegueiro. A produção mundial do pessegueiro. O principal país produtor é a China. Seguido da Itália, Estados Unidos. O Brasil se encontra em 13º lugar. Cultivo do pessegueiro, a evolução da produção do pessegueiro no Brasil. Se vê um crescimento muito grande a partir da década de 90 ali, nos finais da década de 90. E um crescimento muito grande nos anos 2000. E depois disso vem se mantendo estável. A evolução da área cultivada do pessegueiro no Brasil. Nota-se que a área cultivada também aumentou substancialmente a partir final da década de 90. Mas depois vem se estabilizando e agora, nesses últimos anos, aqui de 2009, vem caindo a área cultivada, mas ele vem se mantendo a produção. Os principais estados produtores do Brasil, o Rio Grande do Sul se destaca, com aproximadamente 140 mil toneladas. Depois vem São Paulo, Minas Gerais, Paraná e, em último lugar, Santa Catarina. Esses são os 5 estados principais produtores do Brasil. A cultura do pêssego no Rio Grande do Sul. O estado é o maior produtor de pêssego do país, com quase 50% da produção. No estado, destaca-se a região do produtor da Serra Gaúcha, com aproximadamente 36% da produção do estado, e apresenta uma produção superior a 10 mil toneladas em Bento Gonçalves, Pelotas e Canguçu. Juntos, esse município contribui com cerca de 36% da produção do estado. A cultura do pêssego no Rio Grande do Sul. Os principais produtores da região de Pelotas, Caxias. O melhoramento do pessegueiro. A importância de fazer o melhoramento. Controle de pragas e resistência a doenças, aumento da produtividade, obtenção de cultivos precoces, cultivares de dupla finalidade, firmeza da polpa, polpa alaranjada e vermelha, e melhora o sabor, melhora o brix, que é o açúcar. Ação gênica característica da monogenia. A polpa branca é a dominante sobre a polpa amarela.
O caroço solto é dominante sobre o caroço aderente. A polpa fundente domina sobre a não fundente. A película pubescente domina sobre a glabra. Ação gênica das poligênicas. Baixa necessidade em frio, herdado de maneira aditiva. 12 genes correspondem. A época de maturação, alta herdabilidade e precocidade pela qualidade. Época de floração, herdabilidade extremamente alta. Ação gênica e resistência a doenças. Aumenta a resistência da podridão parda, da ferrugem da folha e da bacteriose. Ferramentas da biotecnologia. Cultura de tecidos, limpeza clonal, embriogênico somática, resgate de embriões, sementes sintéticas, função de cloroplastos e variação somaclonal. Para fazer o melhoramento, eles utilizam marcadores moleculares, organização da variabilidade genética, mapeamento genético e seleção assistida. Ferramentas da biotecnologia. Organização de variedades do germoplasma, escolha de genitores para uma obtenção de uma recombinação dos progenitores, mapeamento genético, selecionar marcadores ligando os genes de interesse, seleção indireta de plantas em um estágio precoce e uma reprodução de custo e tempo, a clonagem de genes de interesse agronômico. Escolha dos genitores. A baixa necessidade de frio, de 150 a 300 horas, são os peixes, os pêssegos, os precoces. São turmalina, cerrito, atenas, chimarrita, eldorado, leonenses, topic flandre, tropic chons, premier, ouro, aurora 1 e os de conserva, o 1124 e o de conserva 1125. A baixa necessidade de frio menores que 150 horas, os genotipos da Instituição Agronômica de Campinas, São Paulo, Aurora 1 e o Douradão. Qualidade do fruto. Tem a ver com pólen. O Eldorado e o Chimarrita são os que apresentam melhor qualidade. O tamanho do fruto. Frutos grandes. É o Cerrito, Santa Aurélia, Cascata 805. O preço de conserva 594, conserva 844. O Chiripa, alto teor de sólidos solúveis totais. A firmeza da polpa é o Aurora, a Mestiça e o BR1 e o Pialo. Escolha dos genitores. Resistência à podridão, parda, resistência à ferrugem, resistência à bacteriose. Escolha dos genitores. A produtividade, o Eldorado, o Rio Grandense, o Leonense, o Chimarrita, Chula, Della Nona, Granito, BR1, BR2, BR3, Cardeal e Pilcha. Os de conservas, uma grande produtividade. Métodos de fazer o melhoramento. Tem a hibridação, é a coleta do pólen e armazenamento do pólen. Hibridação, a coleta do pólen e armazenamento, como ele é feito. É guardado nesses tubetes, fechado com algodão e guardado em câmeras frias, para que o pólen se mantenha ativo. Hibridação, você faz o teste in vitro para ver a capacidade a viabilidade de germinação do pólen. A hibridação, como você faz essa coleta? Primeiro você faz a hemasculinização das flores, onde eles retiram os estames e fazem a coleta do pólen. Na retirada das flores, eles coletam o pólen que já tinha coletado para fazer o cruzamento, colocam uma porção no dedo e entram em contato com o tubo polínico do pêssego. A finalidade da hibridação, apenas com as conservas, o tamanho do fruto pela precocidade. A conserva com a conserva 844, precocidade com a qualidade do fruto. Cascata 1063 com a aurora, estabilidade e produtividade e fermento da polpa. Atividades posteriores à colheita. Atividades posteriores à germinação e estratificação, corte do endocarpo, do caroço,
ao meio, as amêndoas, hipoclorito de sódio colocado nos sacos polímeros, papel filtro com fungicida e vedados no calor. Depois vai para uma câmara fria por 60 a 90 dias, onde inicia a germinação infantil em sementeiras. Aqui está a germinação, a reprocultura. Após ele vai para o cultivo em telado, a proteção da sanidade. Aí posteriormente é feito o plantio a campo. Depois é feita uma avaliação de 3 a 4 anos, avaliando a produtividade, vai se tornar produtivo a partir do terceiro ano. Após isso, se faz a nomeação da cultivar, faz uma ficha descritiva, faz a enxertia, você faz uma coleção, testes e o lançamento da cultivar. Para isso, eles utilizam alguns marcadores moleculares. A determinação do padrão da característica molecular é a diferenciação do porta-enxerto. Estimar os parâmetros de variabilidade genética com a base em marcadores codominantes. No perfil eletrofotorrético, foi registrada a presença ou não de bandas, que são usadas para calcular a similaridade gênica entre os cultivares. Os locos avaliados podem produzir vários poliformismos, permitindo a elaboração de uma dendrograma e similar de locos. Uso de marcadores, como faz o cruzamento, e a conclusão. A característica que controla a resistência de doenças de pragas podem ser descobertas em uma fase precoce. Técnicas que contemplam os programas de melhoramento tradicionais, acelerar os procedimentos, procurando objetivos específicos para aumentar a variabilidade genética e o aumento do alcance da seleção de genótipos novos. Biotecnologia associada a biotécnicas de cultura de tecidos vegetais apresenta um grande potencial no uso de melhoramento do genoma de elite. A captura ia fixar os ganhos genéticos a partir dos genótipos superiores, reproduzir intervalos entre geração e garantir a uniformidade de plantas. As referências bibliográficas. E obrigado. Espero que tenham gostado dessa videoaula sobre melhoramento de pêssego.